Eita, que o dia começou com cara de preguiça. Olha só, o tempo segue nublado, fechado. Choveu muito na madrugada. Chove neste momento. Olha, nem abre tanto a janela, porque vem mais água por aí, hein? A previsão ainda é de chuva na região metropolitana, de acordo com a APAC. Você vê aí na imagem o rio Capibaribe com essa água mais escura. A maré está alta, mas começou a descer agora pela manhã e deve atingir o seu ponto mais baixo, perto das 3 da tarde. Seja bem-vindo, pode chegar, o seu NE1 está começando com informações do tempo e do trânsito também, que fica complicado em dias de chuva, né? O calendário do NE1 está de volta à rua Benjamin Constant, em Olinda. Essas são imagens ao vivo de lá para você, a rua é cheia de buracos. Demora para escoar a água da chuva. Daqui a pouco a gente traz essas imagens. As nossas equipes estão nas ruas. É cobrança que você faz aqui no NE1. E nesse tempo de chuva e com temperatura mais baixa, muita gente prefere o chuveiro elétrico, né? Mas esse equipamento precisa de manutenção, até para te ajudar a fazer economia. O NE1 também pesquisou o preço dos chuveiros. Tem assunto de saúde também. O Ministério da Saúde amplia a proteção para crianças com a vacina contra a meningite. Você vai entender o que muda. Tem ainda as vagas de emprego para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. E cursos de capacitação de graça. O NE1 só começando, seguimos juntos até 1 da tarde. QR Code está aí na nossa tela, aparecendo para você, é do nosso canal Globo, para você mandar mensagem. E ainda, olha, pode seguir a gente no nosso Instagram, no @ne1.globo. Agora são 11h50, as nossas equipes estão nas ruas. Bora então fazer um giro com os nossos repórteres para a gente saber como é que está o tempo em alguns pontos da região metropolitana. Camila Torres, Bruno Fontes e Joabe Alves já estão aqui a postos. Começamos com Camila Torres, que está em Boa Viagem. Oi, Camila, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem está aqui com a gente no NE1. Ó, tô sem guarda-chuva, tá? Estiou aqui por onde eu estou, em Boa Viagem, mas ó, já vi muita água nessa manhã, tá? No meu deslocamento de Olinda para cá, para onde eu estou, choveu durante o percurso, mas foi chegando na área central do Recife, a chuva foi diminuindo e aqui na Zona Sul, neste momento não chove, mas quando a gente olha para o céu, ó, a gente vê tudo nublado mesmo, sem cara de que vai abrir, pelo menos por enquanto, tá, Maristela? Bem fechado por aí, né, Camila? Situação bem diferente agora também de Bruno Fontes, que está na área central do Recife. Camila Torres não está usando guarda-chuva, mas Bruno Fontes, que está na Ilha do Leite, está abrigado em algum lugar aí, né, Bruno? Para não pegar essa chuva toda que está caindo por aí. Bom dia. Oi, Maristela, bom dia. Estou sim abrigado. Começou a chover forte aqui, menos de 15 minutos. Vou mostrar para vocês. Você disse assim, só abre a janela, quer dizer, abre um pouquinho da janela de casa. Só abre mesmo essa janela para ver então você, a gente no Globoplay e na TV. Olha o movimento que Otton Veiga está fazendo aqui na câmera. Vocês estão vendo, Rua dos Coelhos, muita chuva, pista bastante molhada e estava chovendo bem forte, tá? Agora que deu uma diminuída, mas também continua a chover aqui na região central, no bairro dos Coelhos. A gente vê, inclusive, até a rua um pouco vazia, as pessoas em frente ao IMIP, todas com a sombrinha, exatamente para se protegerem da chuva. Por enquanto, aqui na região central, o tempo está todo fechado. Maristela. Muita chuva por aí, né, Bruno Fontes? Daqui a pouco a gente continua atualizando essas informações. Prometi para você imagens de Olinda, né, do Recife. A gente segue para lá. Joabe Alves está no bairro de Sítio Novo. Oi, Joabe, bom dia para você. Oi, Maristela, muito bom dia para você, bom dia a todos. Estou aqui na rua Benjamin Constant, por aqui choveu bastante, tá? Durante a manhã dessa quarta-feira, olha só, a rua com muitos pontos, inclusive, né, de alagamento. O céu bastante escuro, né, com muitas nuvens carregadas. E daqui a pouco a gente vai estar falando aqui com os moradores que estão sofrendo com um problema, tá? Muitos buracos. Daqui a pouquinho, o pessoal já está aqui aguardando, Maristela.
para ver aí os buracos já cobertos pela água nesse dia de muita chuva, né? Deu uma estiada por enquanto. A gente vê aqui na nossa multitela também um pouco do trânsito em vários pontos aqui da região metropolitana. Obrigada aos nossos repórteres. Daqui a pouco, então, a gente volta com outras informações. Bom trabalho aí para as nossas equipes. Bora seguir por Olinda, agora com imagens ao vivo do nosso repórter cinematográfico Elvis Lopes. Ele está num outro ponto já para mostrar esse canal aí para você, que corta a Avenida Presidente Kennedy, conhecido como Canal Lava Tripa. Muito lixo aí no local. Olha só a quantidade de garrafas, de tampinhas, um risco muito grande, né? Quando a gente mostra o lixo num canal como esse, a gente está falando também de meio ambiente, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de risco por causa das arboviroses. Olha, a gente lembra também que na semana passada a Prefeitura de Olinda anunciou uma ordem de serviço para uma obra de alargamento e requalificação do canal Lava Tripa. O investimento de mais de 10 milhões de reais promete requalificar um trecho de quase 2 quilômetros do canal. De acordo com a Prefeitura, o projeto é para ampliação do canal e requalificação de 3 pontilhões, implantação de uma nova drenagem, ciclovia na via marginal e paisagismo. A Prefeitura de Olinda diz que a obra é uma parceria com o governo federal. Deve começar ainda neste mês de julho e a previsão e o prazo de conclusão é de 1 ano. A gente espera, claro, que essa obra comece o mais rápido possível, né? E que traga a melhoria aí para os moradores dessa região. Mas é importante reforçar que esse lixo não foi parar aí sozinho não, viu? A colaboração de toda a comunidade é fundamental também. E o NE1 de hoje traz informação para os motoristas que saem da zona sul do Recife para o centro ou que fazem o sentido contrário, do centro da cidade para a zona sul. Você acompanha agora imagens ao vivo do Cais José Estelita. Tem mudança por aí para os motoristas que precisam aí ficar muito atentos. Ezequiel Quirino está mostrando para a gente as pistas principais. Nos 2 sentidos foram fechadas de forma definitiva para a construção de um parque. Por isso, os motoristas começaram a usar, na manhã de hoje, as 6 faixas que ficam ao lado dos prédios que foram construídos recentemente aí nessa área. Para quem vem do centro para a Zona Sul, o desvio fica logo após os armazéns do Cais José Estelita. E no sentido contrário, da Zona Sul para o centro, que é nesse sentido que Ezequiel está agora seguindo, os motoristas pegam a nova pista após o Cabanga e Yacht Clube. A gente observa que chove neste momento, a pista está bem molhada, mas não tem engarrafamento, trânsito livre aí na região. E no início da manhã, logo que a mudança começou, Lilian Oliveira e Eliabe Pessoa foram conferir como ficou o trânsito no Cais José Estelita. Vamos acompanhar. A Avenida Engenheiro José Estelita é uma das principais vias que ligam bairros do centro do Recife à zona sul da cidade. Hoje pela manhã, motoristas encontraram as pistas principais interditadas e tiveram que seguir pelas novas faixas liberadas para o trânsito. É que um parque será construído na área. O Parque da Resistência Leonardo Cisneiros leva o nome do professor universitário, símbolo do movimento Ocupa Estelita, que morreu em 2021 aos 44 anos. Em 2014, ativistas ocuparam o terreno ao lado dos armazéns do Cais para impedir a construção de prédios de luxo. Eles cobravam que o espaço fosse destinado ao uso da população. A previsão é de que o parque, com mais de 33 mil metros quadrados, fique pronto em junho de 2026. Ele será construído pelo consórcio Novo Recife, conjunto de construtoras responsável pelo projeto de torres no local. A mudança exige atenção redobrada de quem circula pela área. Com a interdição definitiva das pistas antigas, o novo trajeto passa a ser o único caminho possível para quem circula entre o centro do Recife e a Zona Sul. Nós acreditamos que os transtornos serão mínimos, porque aqui é um tráfego, as pessoas passam por aqui, as pessoas não ficam. Não há grandes mudanças, o que há é uma mudança no percurso, onde um pequeno desvio, onde as pessoas tinham uma via retilínea, que era o Cais José Estelita, e ela passa agora a fazer essa mesma circulação, margeando a via que existia. Antes, quando você entrava nesse trecho, você basicamente não tinha como fazer retornos. Agora sim haverá tantos retornos para você voltar para o centro, como retornos para você voltar para a Boa Viagem, entre essas duas vias, o que possibilitará também novas travessias.
para os pedestres. Então é importante a gente ficar atento, porque essa circulação ela já está implantada, inclusive dos retornos, e a partir do momento que a gente começar a ter o novo uso do parque, haverá uma grande transformação, porque as pessoas passarão a ter uma circulação de pedestres muito maior aqui nessa área. São 3 faixas no sentido centro e 3 no sentido zona sul. Mesmo com a mudança, o fluxo de carros e motos hoje cedo seguia normal. A lentidão ocorreu em alguns momentos por conta das fortes chuvas. Quem vem do centro em direção à Zona Sul, pela Avenida Martins de Barros e depois Viaduto das 5 Pontas, deve entrar à direita logo após os antigos armazéns. Já no sentido oposto, para quem vem da Zona Sul, sentido centro, pela Avenida Antônio de Góes, o desvio começa logo após o Cabanga Yacht Club. No local, durante as obras, haverá sinalização e agentes de trânsito da CTTU para orientar os motoristas. Os motoristas precisam ficar atentos às placas de sinalização, certo? E às placas de obra. A gente vai estar aqui com orientadores de trânsito nesses primeiros dias, certo? Fazendo justamente o desvio de tráfego necessário no local e atentos também com relação ao esquema de circulação, né, desenvolvido dentro do novo cais, o qual tem velocidade controlada. O limite passará a ser 50 km por hora. E aí continuará assim, vai ter uma movimentação, nós vamos instalar a fiscalização eletrônica no sentido que já existia. Manteremos a orientação não só com nossos agentes de trânsito e orientadores, mas aqui também terá equipamentos de sinalização, seja blocos que estão instalados, sejam cones, placas informando tudo isso. E também vamos colocar painel de mensagem variável, que são aqueles painéis luminosos que nós colocamos para indicar onde é o retorno e também mensagens de orientação e de alertas para os condutores de veículos e motocicletas. Agora, olha essas imagens que nós recebemos pelo nosso canal Globo. Quem mandou foi Arthur. Eu agradeço demais a sua participação, Arthur. Esse lugar aí mais parece um lago. Mas é a Rua Benjamin Constant, que fica em Sítio Novo, Olinda. É muita água. Motoristas e ciclistas passam com dificuldade. A rua até tem asfalto, mas está sempre com água acumulada. Ainda mais quando chove, né? Esses vídeos chegaram ontem para a gente. Hoje, o repórter Joab Alves está lá na Rua Benjamin Constant e mostra a situação agora pra gente, né, Joab? Tô vendo uma sombrinha aí aberta, o calendário já na mão do morador e muita água nos buracos, hein, meu amigo? Bom dia mais uma vez pra você. Complicado, viu, Maristela, essa situação aqui dos moradores. A gente tá aqui bem na rua, né, no bairro Sítio Novo. Os moradores aqui nos receberam muito bem, tá? Aqui o Sandro disse que tem uma lanchonete aqui. Como é que tá essa situação, Sandro? Fica aí, Deus não dará, né? Porque olha pra aqui, ó, como é que tá. Buraco ali, o pessoal tudo caindo. Ali, ó, tem um buraco. Ali tem outro. Ali, ó, tem um bueiro que o carro quando passa cai. E o vereador daqui, nenhum faz nada. A gente tá abandonado. Vou conversar com o Rony, que também mandou uns vídeos pra gente. Bom dia, Rony. Você que tem um comércio aqui, né? Complica ainda mais, né? Complica demais, porque a gente paga IPTU, IPVA, tudo pago, e as ruas desse jeito, uma calamidade pública. Eu quero saber as autoridades onde estão, quem é que a gente fala para resolver a situação dessa rua, porque tá terrível. Uma calamidade, perigo, todo mundo caindo naquele buraco, e a situação é essa aí, que vocês podem ver. E essa situação, gente, não é só nesse trecho não, tá? Porque é a avenida todinha que tá toda esburacada, né? Uma situação difícil. Inclusive, Dona Maria mora lá bem no início, né? Conta pra gente como é que tá. Essa rua aqui tá um horror. É de pior do que a Cantiga da Perua. Essa rua aqui não era assim, não. Agora tá pior ainda, a gente levando queda. Agora, entra vereador, sai vereador, não faz nada, só faz embolsar dinheiro, né? E se sentar lá no gabinete, lá em Olinda. Agora nós queremos providência. Essa rua aqui tá horrorosa. Tá fazendo vergonha até os cachorros aqui. Seu Josué, faz tempo isso aqui? Faz mais de 30 anos que tá essa drenagem. Porque veio do tempo de Lupécio, que fazia abaixo-assinado para drenar e não resolvia. E entrou a prefeita, entrou essa vigência, mas não resolveu. Inclusive, queria apresentar o Newton Braga, perto da igreja ali, que está cheia também, os canos todo entupido. Tem que ter uma drenagem. E aí também eu falo que
porque tem que ter outra tampa para poder. Então, esse problema aqui é no bairro inteiro de Sítio Novo, né? Boa tarde, meu nome é Adriana, o bairro inteiro de Sítio Novo. Inclusive, temos problemas também com a coleta de lixo, certo? Está o bairro todo em alagamentos. Não podemos transitar, certo? Não podemos ir até a igreja. Na frente da igreja, a Coração de Jesus também está cheia de lama, de água, água de fossa. E queremos saber qual autoridade é a quem devemos nos dirigir para tomar providências, que estamos entregues aqui, ao Deus dará. Qual o seu nome, amor? É Selma. Dona Selma, como é que a senhora se sente em meio a isso tudo? Uma rua cheia de buraco, o seu Josué já adiantou aqui que não tem drenagem também. É indignada, né? Porque nós pagamos imposto, eu pelo menos pago meu IPTU certíssimo, né? É tudo cheio de buraco, você não pode nem passar. Ou então se sujeita a contrair uma doença, né? Nessa lama, né? Lixos também espalhados pelo bairro todo que não funciona. É um conjunto de problemas, né, gente? Vou pedir para vocês juntarem aqui, tá? O calendário tá na mão, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar porque a gente entrou em contato com a Prefeitura de Olinda e a gente já tem uma resposta. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o que a Prefeitura disse e quem está acompanhando também o Enem vai ficar ciente do que está acontecendo e se tem um prazo para resolver esses problemas aqui. Estamos na expectativa por essa resposta, né, Joab? Principalmente por uma solução aí para esses moradores. Daqui a pouco você volta, então, para a gente ouvir a resposta e marcar o calendário também. Arthur mandou, né, para o nosso canal Globo o problema na rua Benjamin Constant. Você também pode mandar para a gente um problema na sua rua, na sua comunidade, aí onde você mora. Pode mandar também uma sugestão de reportagem sobre alguma iniciativa bacana que está acontecendo aí no seu bairro. A gente quer te conhecer. Então, bora participar do NE1, QR Code do nosso canal Globo. Está na tela, então não perde tempo, envia mensagem, foto, vídeo que a gente vai até você. E nessa época de chuva, com aquele friozinho, né, que dá principalmente durante a noite, no comecinho da manhã, muita gente recorre ao chuveiro elétrico para tomar aquele banho quentinho, né? Mas quais são os principais cuidados com a instalação e também com o uso desse equipamento? Camila Torres vai conversar com a gente sobre esse assunto. Importante a gente lembrar também, né, Camila, que a manutenção ajuda demais também na economia. Para ele não ficar queimando o tempo todo, né, Maristela? Isso acaba virando uma despesa. Para ajudar com as orientações, a gente convidou o Daniel Anjos, ele que é engenheiro eletricista e é também consultor do Senai. Ô, Daniel, tem algum tipo de manutenção que a gente pode fazer ali no chuveiro para ele funcionar e funcionar bem por mais tempo? Boa tarde. Boa tarde. Sim, Camila, você pode fazer uma manutenção de limpeza, de forma geral, checar principalmente como é que está a saída da água, se tem alguma sujeira acumulada. Tirar aquela tampinha, então? Isso, tira a tampinha, verifica como está a limpeza lá, se tem alguma obstrução da saída da água. Checar também as partes elétricas também do chuveiro, para ver se está tudo em segurança, né? Ô, Daniel, de vez em quando a gente ouve falar do pessoal que vai abrir o chuveiro e aí quando toca ali no registro fica levando choque. Óbvio, não é para isso acontecer. Isso tem a ver com uma instalação mal feita? Isso, tem questão da instalação em si, tem questão da manutenção do chuveiro e tem a questão dos dispositivos de proteção que não foram instalados adequadamente, né? Então, por isso, melhor que uma pessoa que realmente entende faça a instalação do chuveiro, porque muita gente tenta fazer sozinha. Sim, certamente. É uma questão de manutenção elétrica, instalação elétrica, então o ideal é que seja um eletricista, um profissional do ramo, que faça esse tipo de instalação. E a gente está falando ao vivo de um apartamento que fica no bairro de Boa Viagem, no Recife. Vânia, que mora aqui, já vou conversar com ela para poder saber se já passou por um desses sustos. Aí está no meio do banho, queima, a água de aquecer. Quando isso acontece, é defeito do próprio equipamento ou é um mau uso, Daniel? Ou depende, né? Depende. Pode ser também um mau uso, pode ser alguma instalação incorreta, instalação elétrica incorreta, alguma fuga de corrente que é preocupante, né? Que pode ocorrer e, por conta disso, um dispositivo de proteção pode ter atuado para isso. Dispositivo de proteção, Daniel estava me falando disso, que nem todos os lugares têm, tá? Que é um dispositivo que nem fica no próprio chuveiro, não. É lá no quadro de energia, lá onde ficam os disjuntores. Ele vai explicar isso tudo para a gente, inclusive daqui a pouco, né, Maristela? A gente mostra também a nossa pesquisa de preços com relação aos valores dos chuveiros elétricos, que hoje estão sendo bastante procurados nesse período aí de chuva, vento, né? E temperaturas que mudam por aqui.
Isso, Camila. Hoje é dia do nosso quadro Bora Pechinchar, então daqui a pouco a gente acompanha aí como estão os preços dos chuveiros. Até já, Camila. A gente segue agora com informação sobre saúde. Tem mudança importante na caderneta de vacinação das crianças. O SUS vai começar a oferecer vacina contra a meningite com uma proteção maior. Lilian Oliveira sabe tudo sobre esse assunto, conta pra gente agora. Quem vai poder tomar, hein, Lilian? Boa tarde para você. Oi, Maristela, muito boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o NE1. A gente convidou Elizabeth Azoubel, ela é assessora técnica do Programa de Imunização do Recife. Ela que vai passar essas informações, né, sobre a vacina da meningite. A meningite é uma doença que atinge as membranas que envolvem o cérebro, né, então pode causar aí sequelas gravíssimas, em casos mais complicados até a morte. Então, por isso a importância da vacinação. Elizabeth, boa tarde, obrigada por ter vindo. O que é que muda, então, nessa imunização? Boa tarde. Boa tarde a todos. É muito importante, é uma mudança bem significativa e bem importante, né? A vacina meningo ACWY, ela está entrando agora para fazer o reforço da meningo C, que a criança de menor de 1 ano fez no 3º e no 5º mês. E agora, aos 12 meses, ela vai fazer um reforço com a meningo ACWY. Vai proteger para mais 3 tipos de meningite. É muito importante. E lembrando que essa vacina já é feita para os adolescentes de 11 a 14 anos. Isso, exatamente, porque o que muda é isso. Ela já era aplicada, esse reforço para os adolescentes, e agora vai ser aplicada também nos bebês de 12 meses, né? Então, em quais unidades essa vacina pode ser tomada e precisa levar a caderneta de vacinação, tudo certinho, né? Ela vai estar em todas as salas de vacina do Recife. E é preciso, né, levar o cartão de vacina para que seja registrada e também para a gente fazer o acompanhamento, ver se o cartão está em dia, se tem alguma vacina que esteja faltando. É bem importante que leve. É isso. E olha, o bebê de 12 meses que já tomou esse reforço, né, aquela da meningo C, ele vai precisar tomar novamente essa para proteger contra outros tipos da meningite? Aos 12 meses de idade, aí ele faz o reforço com a meningo, com essa meningite, que vai proteger para 4 tipos de meningite, o tipo A, C, W e Y. Mas assim, se de repente a mãe já foi, antes de liberar, porque liberou essa semana, né? Se a mãe já foi, ele já aplicou ali aquela C, ele pode voltar para tomar contra esses outros tipos ou não? Já está protegido? Já está protegido, viu? Isso aí a partir do dia 1º de ontem, né? Que ela entrou no calendário e todas as crianças que forem fazer o reforço daqui para frente vão fazer o reforço com ela. Elizabeth, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta, Maristela, falando um pouquinho mais sobre a doença e sobre a importância dessa vacina. Volto contigo. Como nós dissemos ontem aqui no NE1, né, Lilian? Aproveita agora as férias aí da criançada, dá uma olhada na caderneta de vacinação e já deixa tudo em dia. Eu sei que você está circulando, acompanha o NE1 de onde você está, de casa, do trabalho, do trânsito. Bora então para a Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões. Nós estamos mostrando aqui várias ruas e avenidas da região metropolitana. Você agora vê a movimentação ali pertinho da Praça da Chesf, no lado direito. Os motoristas estão sentido Madalena, no lado esquerdo, sentido Curado. A gente observa uma movimentação ainda maior no lado direito do seu vídeo, trânsito mais lento, né? Uma pessoa tentando aí atravessar, que tem uma certa dificuldade de locomoção, mas agora ele já conseguiu fazer a travessia em segurança pela passagem aí na faixa de pedestres. E agora a gente observa a lentidão mesmo do trânsito, água acumulada aí no canto da pista. Bora para a Avenida Caxangá, no bairro da Iputinga, em frente ali ao Caxangá Golf Clube. No lado direito, os motoristas vão sentido Camaragibe, lado esquerdo, sentido Madalena. Trânsito bem livre para quem está passando aí na região, mas tem muita água acumulada aí no canto da pista também. Agora a Avenida Dois Rios, no bairro do Ibura, pertinho ali do SESI. No lado direito, os motoristas estão sentido BR-101, lado esquerdo, sentido Avenida Recife, aí no IPSEP. Esse é um ponto que sempre alaga, né? Mas a gente observa que a via não está fechada nos dois sentidos, os motoristas conseguem passar por aí.
Bora agora ver como é que está o trânsito em Olinda. Elvis Lopes está circulando com a nossa Globomoto, mostrando a Avenida Perimetral no sentido da PE15, vários pontos aí de alagamento. Alguns motociclistas, inclusive, estão pegando a contramão, tá? Para fugir da água. Essa é uma via importante, que liga o Recife a Olinda. A gente observa que o trânsito está tranquilo aí na região, mas olha só como está o alagamento por aí. Então, muita atenção se esse é o seu percurso, o seu trajeto. A gente viu agora um motociclista passando no sentido contrário, né? Elvis Lopes aí com toda a segurança, tentando ir com tranquilidade, para mostrar mesmo essa imagem para a gente. Olha só como o carro passou, a gente vê a água aí, né? Muito acumulada, e a dificuldade de drenagem, de escoamento dessa água, né? Porque está estiado agora, não está chovendo, mas a água ainda não baixou. E a seguir tem informação de um programa para quem está com alguma dívida junto à Secretaria da Fazenda. Vale para negociar débitos como o IPVA, por exemplo. A gente também vai trazer dicas de emprego e opções de cursos de qualificação para você melhorar aí a colocação no mercado de trabalho. Você vai ver também como uma mudança no trânsito tem provocado acidentes no bairro do Recife. No mesmo dia, 2 carros capotaram. Tem ainda as orientações na hora de trocar o chuveiro elétrico. Um especialista vai mostrar como evitar acidentes. E ainda, se você está se preparando para sair de casa, fica com a gente. Vamos trazer ainda outras informações do trânsito na região metropolitana nesta quarta-feira de muita chuva. Agora, 12h14, o N1 volta já. Moradores da Vila dos Milagres, no bairro do Ibura, aqui no Recife, reclamam que estão com dificuldades para entrar e sair das casas, por causa das condições de 2 ruas. Essas ruas são a principal ligação com a BR-101, mas há mais de 6 meses o calçamento foi levado pela chuva e o que sobrou foram pedras espalhadas em um enorme buraco. Essa é a realidade dos moradores da rua São Sebastião e da Rua do Sossego, que de sossego só tem mesmo nome. Tá rindo demais, o carro patina, tá capaz de o carro quebrar do cara aí, tá rindo demais. Tá rindo demais, tem que agitar logo isso daí que tá atrapalhando a vida do trabalhador aí. A Rua do Sossego fica no entroncamento da BR-101, uma das principais formas de acesso ao bairro dos Milagres. Por aqui circulam vários veículos. Carros e motos de aplicativo, por exemplo, precisam passar por essa via para deixar os passageiros. Muitos tentam subir, mas não conseguem. Aí não tem jeito, as pessoas acabam precisando ir a pé. Tem que subir aqui a pé? Ah, é, com certeza. Por que não consigo subir? Por causa do buraco. Esse vídeo foi enviado ao Canal Globo e sempre que chove, a correnteza arrasta várias pedras do calçamento. Priscila contou que o problema é antigo e até agora ninguém apareceu para resolver. Nos 15 dias que concluiu a obra, veio essa chuva e acabou com a obra. Então ficou esse descaso aqui e ninguém veio consertar de novo. A esposa de Givanildo tem uma venda em casa, mas com tantos buracos em frente, fica difícil até para os clientes chegarem ao local. De acordo com ele, sem alternativas, os moradores estão se juntando, tirando dinheiro do próprio bolso para tentar amenizar o cenário. Eu e o irmão daqui, do mercadinho, foi que pagou o pessoal para botar barro aqui, para fechar aqui, que estava subindo em cima da minha calçada. Aí deu uma chuvada agora, arrebentou tudo. Tiramos o dinheiro do bolso para minimizar o problema aqui, mas não adiantou de nada. Essa é a situação dos motoristas que precisam passar aqui pela rua. Mesmo o carro sendo grande, ele tem muita dificuldade porque o calçamento praticamente foi embora, tem muitos buracos. Segundo os moradores, esse problema aqui existe há mais de 6 meses. Cansados de esperar, a população disse que já procurou a prefeitura várias vezes, mas por enquanto, só promessas. Ele só fala dizer que vai fazer, mas no dia data não fala nada. Tá aí, estiado um pouco, aproveitar agora, porque é cada vez mais pior, mais chuva mais ainda. E a comunidade fica prejudicada aqui com esse problema, né?
Problema mesmo, hein? Nós entramos, claro, em contato com a Prefeitura do Recife para saber que providências vão ser tomadas nas ruas do Sossego e São Sebastião. A resposta é positiva para os moradores. A Prefeitura informou que começou o serviço de recuperação da drenagem das ruas. E disse ainda que, após a conclusão dessa etapa, vão ser feitos os reparos na pavimentação. O prazo para concluir o trabalho é de 30 dias. Dependendo aí das condições do tempo, a gente, claro, vai seguir acompanhando. Bora seguir agora com o trânsito. Ezequiel Quirino está em Afogados, ali na Estrada dos Remédios, que está bem alagada, né? Esse trecho é logo depois do Mercado Público e da estação do metrô. Os motoristas seguem aí para Ilha do Retiro, mas seguem com dificuldade, viu? Porque olha só, a lentidão no trânsito, a dificuldade das pessoas que estão na calçada, mas a água já está invadindo tudo. Olha só como está tudo coberto pela água. Os motoristas enfrentam aí muita dificuldade nessa travessia, tem que ir um pouco mais devagar, né? A maré está baixando aí, deve chegar ao seu ponto mais baixo perto das 3 horas da tarde, o que é uma boa notícia, já que o tempo está mais estiado, né? Apesar de que a gente olha para o céu, ainda tem muitas nuvens carregadas aí, mas a gente vê lá no finalzinho, ali no vídeo, o céu já um pouquinho mais azul, então uma esperança aí para os motoristas que estão na rua, mas nesse momento enfrentando ainda muita dificuldade, porque a água não baixou completamente. E a Secretaria da Fazenda de Pernambuco lança hoje uma nova versão do programa Dívida Zero. É uma oportunidade para milhares de contribuintes quitarem débitos como o ICMS e também o IPVA. Gustavo Ferreira traz outros detalhes para a gente. Quais são as novidades, hein, Gustavo? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, essas novidades do Dívida Zero 2.0, assim que a Secretaria da Fazenda está chamando essa nova fase do programa, elas têm a ver tanto com o rol de impostos, que agora podem ser renegociados, também prazos, parcelamento e os descontos. Quem vai explicar mais para a gente sobre essa nova etapa, essas novidades que já estão valendo, está aqui ao meu lado aí o São José de Paula, secretário da Fazenda aqui de Pernambuco. Secretário, obrigado por nos receber, muito boa tarde, bem-vindo ao NE1. Vamos começar falando dos impostos. Quais podem ser renegociados a partir de agora? Boa tarde, eu agradeço a oportunidade. Bom, o governo do Estado de Pernambuco fez uma ampliação desse programa com relação ao que fizemos lá em 23. Então, nós estamos falando do mês de débito, né? Na primeira versão, nós tínhamos ali dezembro de 22, então trouxemos isso até dezembro de 24. Estamos dando a oportunidade para que o contribuinte avalie a sua capacidade de pagamento, ou seja, saímos de 60 parcelas para 120 parcelas. E também ampliamos o desconto que até na primeira versão nós tivemos ali até 90%, ampliamos para 95%. Mas é muito importante destacar o rol de impostos, o rol de taxas que esse novo programa que o governo agora estabelece traz. Nós estamos falando, então, não só mais de dívidas tributárias, nós estamos falando também de dívidas não tributárias. Então, nós estamos falando de ICMS, estamos falando de IPVA, estamos falando de ICD, estamos falando da taxa de bombeiros. Taxa de bombeiros, tivemos uma decisão recente, definida agora pelo STF, pela constitucionalidade da sua cobrança. Então, nós vamos dar oportunidade para que os contribuintes de Pernambuco possam regularizar os últimos 5 anos dessa taxa. E, além disso, nós teremos também as taxas não tributárias, são taxas do CPRH, do PROCON, enfim, são taxas que vão ser também abarcadas no programa. Vamos falar dos descontos agora, né? O tempo, né? O parcelamento também mudou, eram 60 parcelas, agora passou para 120. Como é que faz esse escalonamento, assim? Imagino que quem paga à vista já tem um desconto maior, como é que funciona? Exatamente, quem faz o pagamento à vista terá seu desconto máximo de 95%. Quem fizer a opção pelo parcelamento máximo terá seu desconto de 50%. Isso é o contribuinte que vai tomar a decisão. Nós vamos disponibilizar a possibilidade dele estar fazendo essa simulação e tomando uma decisão com bastante transparência. Até 120 parcelas agora, né? Como é que faz essa negociação? 120 parcelas é muito, tem o desconto. Como é que faz para consultar e também para aderir ao programa? Veja, nós nos preparamos muito bem para esse momento. Então, nosso site está www.psd.gov.br.
www.cefaz.pe.gov.br. Ali o contribuinte poderá acessar todos os seus débitos, fazer uma avaliação, escolher os débitos, que eventualmente ele ainda tem alguma dúvida com relação a algum débito, ele vai ter um tempo ainda para discutir, mas aqueles que ele já tiver a convicção, ele vai poder fazer a escolha ali, fazer a simulação de parcelas, fazer a simulação dos valores e fazer uma avaliação da sua capacidade de pagamento. E isso ficará bem transparente para que o contribuinte possa tomar uma decisão bastante acertada. Muito obrigado, secretário, pelas informações muito importantes para várias pessoas que estão aí com algum débito em um desses impostos. Voltamos ao estúdio. Para você que está em busca de emprego, fica ligado que separamos aqui algumas das oportunidades disponíveis nas unidades da Agência do Trabalho do Estado. As primeiras oportunidades estão aqui na nossa tela. É para auxiliar de operação, para trabalhar em Goiânia. São 3 vagas. É preciso ter o ensino médio completo, 6 meses de experiência na função. O salário é de R$ 2.000. Vai lá no SEDEP que tem outras informações para você no site. Tem vagas também para atendente de lanchonete, são 60 vagas para trabalhar em Ipojuca. Se você tiver ensino médio completo, já pode se candidatar, tá? Mesmo que você não tenha experiência nessa função. Tem vagas também para costureira de máquinas industriais, para trabalhar em Paulista, são 10 vagas. Ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário foi informado, é de R$ 1.718. Vagas ainda para retalhador de carne, para trabalhar no Recife. São 60 vagas. Se você tiver o ensino fundamental completo, 6 meses de experiência na função, você já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. cedep.pe.gov.br tem outros detalhes sobre essas vagas. Boa sorte aí aos candidatos. E o NE1 segue com informação para quem quer terminar os estudos, uma oportunidade de conseguir uma colocação ainda melhor no mercado de trabalho, né? Estão abertas as inscrições para o exame supletivo. Lília Oliveira vai contar para a gente como é que faz para se inscrever, hein, Lília? Olha, Maristela, oportunidade para quem quer retomar os estudos e garantir o certificado de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Então, quem quer fazer isso já pode se inscrever no exame supletivo de 2025, que é promovido pela Secretaria de Educação do Estado. As inscrições vão até o final do mês, o dia 31. E olha, esse exame, ele é para quem não conseguiu terminar os estudos na idade regular. Então, para quem quer terminar e conseguir o certificado do ensino fundamental, é preciso ter 15 anos ou mais. E para quem quer conseguir o certificado do ensino médio, é preciso ter 18 anos ou mais. E aí é uma chance importante, né? Para quem quer retomar os estudos, conseguir esse certificado, conseguir melhores oportunidades de emprego através da escolaridade. Agora, informações sobre as inscrições. Olha, tem que acessar o site supletivo.educacão.pe.gov.br. E aí, por lá, o candidato vai preencher um formulário, vai colocar se ele quer o certificado do ensino fundamental ou do ensino médio e colocar as outras informações necessárias também para concluir esse processo de inscrição. E aí é preciso conferir tudo direitinho, né, para garantir que está tudo certo. Sobre as datas, a prova vai ser aplicada no dia 5 de outubro, vai ser num domingo. Para quem está no regime fechado, ela vai ser aplicada no dia seguinte, que é o dia 6 de outubro. E aí o cartão de inscrição com o local, horário de prova e outras informações aos candidatos vai ser liberado no dia 17 de setembro. Já o resultado dessa prova que os candidatos irão fazer deve estar disponível no mês de dezembro. Então, reforçando, o site é o supletivo.educacão.pe.gov.br para essas pessoas, né, que não terminaram o ensino na idade regular e atendem a esses critérios, querem conseguir aí o certificado do ensino fundamental, ensino médio, é só seguir esses caminhos para garantir o documento. Então, a prova que vai ser aplicada em outubro, o resultado em dezembro, é uma dica aí para quem quer uma melhor colocação no mercado de trabalho, né, e quem quer garantir esse certificado de escolaridade. Maristela. É uma excelente oportunidade, né? Lília Oliveira trazendo aí as informações do exame supletivo e Bruno Fontes vai conversar agora com a gente sobre uma outra oportunidade de capacitação. São vagas para curso de logística e produção. É de graça, né, Bruno? Como é que faz para participar?
É de graça, as inscrições já começaram, são 200 vagas. É aqui no Movimento Pro Criança, que fica na Rua dos Coelhos, número 317, em frente ao INBIP. Exatamente nessa sala onde nós estamos, já é um programa, o Promover, que é para ajudar esses jovens a partir dos 15 anos, adolescentes, até 29 anos, e muitos que passam por aqui, nesse curso, já conseguem esse primeiro emprego. E o muito bacana isso é porque o Maikson Assunção, que é o arte educador, é o professor, é o instrutor, ele começou aqui aos 7 anos de idade e agora é um instrutor. E ele desenvolveu esse programa com esse conteúdo, que é exatamente como você falou, de produção e logística. E muitas empresas aqui de Pernambuco precisam desses profissionais. Maikson, primeiro, você é um exemplo, eu conheço você já há um tempo, de conseguir vencer na vida por meio da educação. Parabéns. E eu queria que você falasse também como esses jovens, eles chegam aqui e eles conseguem, né? Qual é esse conteúdo que você vai repassar para essas pessoas que estão em busca, então, desse curso. Uma boa tarde. Boa tarde, Bruno. Muito obrigado. Esses jovens de 15 a 29 anos vão se conectar com essa oportunidade de capacitação no curso de Logística e Produção. São 2 áreas. Quando eles chegarem aqui presencialmente ao Movimento Pro Criança, eles vão ter acesso voltado para essas 2 áreas, que é um conteúdo tradicional. Logística integrada, logística reversa, logística tradicional. A gente vai trabalhar sobre manuseio, armazenagem, movimentação, transporte. Vamos focar também nas 4 modalidades de produção. Então, esse jovem ele vai ter esse apanhado desses conteúdos centrais, vai se capacitar na área e vai poder ser conectado com algumas oportunidades. São quantos dias na semana que eles vão vir para cá e ter esse conteúdo? O curso ele tem a duração de 2 meses, o jovem frequenta 2 dias na semana e cada aula tem a duração de 2 horas. O curso, ao total, a carga horária são de 42 horas. Lembrando que esse jovem ele vai ter o benefício não só do curso gratuito, mas fardamento, certificado, e ele vai sair do curso com o seu currículo pronto. E várias empresas já durante o curso, né, elas procuram vocês para saber desses profissionais que estão em formação. Exatamente. Vários parceiros, seja da área de varejo de vestuário, alimentício, indústria de bebidas. Esses parceiros se conectam com o Movimento Pro Criança em busca de jovens capacitados para exercer a função dentro da organização. Só para a gente finalizar, os documentos, a gente até tem, assim, RG, CPF, né, comprovante de residência, declaração escolar, 2 fotos 3x4, carteira de trabalho e título de eleitor. Aqui, ele passa por alguma seleção ou é por ordem, então, dessa inscrição? O jovem tendo esse perfil de 15 a 29 anos e estando cursando ensino médio ou terminado o ensino médio, ele se conecta com essa oportunidade por ordem de chegada. Para mais informações, ele pode se conectar com o nosso WhatsApp, que é o DDD 81 984 31 15 29. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. E, Maricela, que outros jovens também, assim como o Maikson Assunção, que começou aqui aos 7 anos de idade, também consigam essa vaga, né? Tanto nessa formação de cidadão, mas também uma vaga aí no mercado de trabalho. Eu volto com você. Que outros jovens tenham outras oportunidades também, né, Bruno? E no mês passado começou a funcionar uma série de mudanças no trânsito do IPSEP, na zona sul do Recife. A ideia foi facilitar a circulação pelo bairro, mas moradores de 2 ruas reclamam que faltou a colocação de semáforo, de redutores de velocidade. Eles dizem que, sem esses equipamentos, aumentou o número de acidentes. O cruzamento exige a atenção do motorista. É o da rua Rio Maranhão com a rua Rio Tocantins, bairro do IPSEP, zona sul do Recife. Numa das calçadas, a gente vê que no local teve acidente de trânsito. O poste precisou ser trocado por causa de problemas assim. As fotos mostram o que aconteceu por aqui. Este carro branco se chocou contra o poste depois que se envolveu num acidente com o prata, que acabou batendo na parede da casa. Neste vídeo, gravado por uma moradora, outro acidente no mesmo local. Um carro preto aparece capotado. E neste outro, a vítima foi um motociclista. Os moradores disseram que o número de acidentes aumentou muito do mês passado para cá, justamente depois em que aconteceram as mudanças no trânsito aqui neste trecho, no bairro do IPSEP.
era uma rua local, sem asfalto e sem trânsito, a não ser dos próprios moradores. E depois que o trânsito foi estabelecido, então tem havido até 2 acidentes por dia. A Rua Rio Tocantins já era e continua sendo mão dupla, mas pela sinalização horizontal, aquela pintada no asfalto, bem na esquina com a Jean Emily Favre, mostra que ela seria mão única. Logo adiante, a gente vê placas de trânsito instaladas no sentido contrário, deixando os condutores confusos. A Rua Rio Maranhão, que era mão dupla, agora é mão única. Leva os motoristas da Avenida Recife a Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, também na Zona Sul. Dona Rose já presenciou e ouviu falar que várias pessoas se acidentaram. Teve uma criança que levou uma pancada, estava com o nariz doendo, as costelas doendo, e aí a gente teve que acionar o SAMU para vir buscar a criança. Ela estava no carro com a mãe e o marido, e o pai, né? E o pai se feriu, estava com a mão sangrando. Teve outra senhora que ficou com a perna dormente, foi socorrida, quer dizer, uma incidência muito grande. Durante a gravação da reportagem, os motoristas passavam com cautela pelo cruzamento. Mesmo assim, o trecho passou a ser sinônimo de medo para a vizinhança. Dona Vanusa contou que o pai dela, de 89 anos, e a mãe, de 86, tiveram que mudar os hábitos por causa do risco de andar pelo bairro. Eles faziam a caminhada aqui na rua, tem um mercadinho no final da rua, eles iam lá. Hoje não tem a mínima condição, porque logo cedo o trânsito fica intenso, o número de batidas aqui é frequente, é 2, 3, 4 vezes às vezes por dia, e a gente fica com medo de deixar eles saírem por causa disso. O pessoal pede providências para evitar outros acidentes. Precisa de semáforo, precisa de lombadas e precisa, inclusive, estabelecer a velocidade permitida nessas ruas. Acho que o fundamental seria a instalação de semáforo, tá certo, para minimizar os problemas que vêm ocorrendo aqui no binário. Nós entramos em contato com a CTTU para saber sobre a possibilidade de atender à reivindicação dos moradores. Sem dar um prazo, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife informou que está prevista a instalação de redutores de velocidade e reforço da sinalização no local. Disse ainda que as adequações foram decididas após novos estudos viários e escutas realizadas com a comunidade. Nós perguntamos novamente sobre a instalação do semáforo, o principal pedido dos moradores. A CTTU disse que, de acordo com a equipe de engenharia de tráfego, por hora não foi identificada essa necessidade. Bora circular com Ezequiel Quirino, ele está no bairro de Afogados, no Recife, mostrando para a gente a movimentação aí no trânsito. Olha, mais cedo uma árvore caiu na rua Cosme Viana. Logo cedo essa rua ficou completamente interditada, a árvore foi cortada, os funcionários da Enlurb já retiraram os galhos e troncos. Tem alguns galhos ainda até na rua. A gente observa que a CTTU está aí na pista já para orientar também o trânsito. Olha só também como ficou o carro. Será que a gente tem imagem desse carro? O carro que estava estacionado aí no local. Ninguém ficou ferido, tá? Vou trazer também informações da Neoenergia. Diz que a rede elétrica não foi atingida, por isso a energia na área não precisou ser interrompida. Olha só o carro aí na imagem, o carro que foi atingido por essa árvore. Felizmente ninguém ficou ferido e a gente observa a movimentação da CTTU também aí para orientar o trânsito que não está engarrafado neste momento, né? Está fluindo, tem uma certa lentidão em alguns momentos. Não chove agora, o que é bem importante para a fluidez do trânsito aí na região. Bora circular então por outros pontos? Essa é a Rua Real da Torre, no bairro da Madalena, pertinho ali do túnel da Abolição. Trânsito livre para o motorista que está passando aí na região também. Agora a gente vai lá para a Avenida Norte, no bairro da Macaxeira. No lado direito, os motoristas estão sentido Terminal de Integração. No lado esquerdo, sentido Casa Amarela. A gente observa que a pista ainda está bem molhada, né? O céu fechado, mas não chove neste momento. Agora a Avenida Beberibe, no bairro do Arruda, no cruzamento com a Professor José dos Anjos.
No lado direito, os motoristas estão sentido Água Fria. No lado esquerdo, sentido bairro da Encruzilhada, sem congestionamentos aí no local. Agora, informação importante para quem usa o metrô do Recife. A CBTU informou há pouco que o ramal Camaragibe apresentou um problema elétrico no fim da manhã. Quem quiser ir para Camaragibe precisa descer na estação Coqueiral e pegar um outro trem. Ainda de acordo com a CBTU, a previsão é de que o problema seja resolvido até o início da noite. Bora voltar agora a Sítio Novo, em Olinda. Joab Alves continua na rua Benjamin Constant com o nosso calendário do NE1 para saber quando algo finalmente vai ser feito por aí, hein, Joab? Será que a gente já tem uma resposta para esses moradores? A gente tem sim, viu, Maristela, a resposta. Daqui a pouquinho a gente traz o que a prefeitura enviou para a gente, né, uma nota, porque a gente veio para o início dessa rua. Olha só, gente, a quantidade de buracos aqui. Inclusive, alguns motoristas pararam aqui para conversar com a gente, sinalizaram com o polegar para baixo que esse problema é antigo e eles não enxergam nenhuma solução. Faz um paliativo e com pouco tempo o problema começa de novo. Ô Sandro, você informou para mim o seguinte, né, que quando chove com uma força maior, piora, é? Piora. A minha lanchonete mesmo não vem um cliente, porque só vem rato e barata, vem muito. Porque a lanchonete fica lá, os ratos passando, a gente só vê e a população era o rato passando. Porque a população não passa, porque lá alaga muito aqui. O cara tem que vir de volta. A amiga também é comerciante, né? Veio conversar com a gente. Como é essa situação de vocês que tem um negócio aqui? É complicado, porque qualquer chuvinha que está dando, a rua ela está alagando. Eu fico aqui na Galeria Salina, chove de chegar ali no primeiro degrau da escada. É muito lixo. Nós estamos precisando de drenagem e pavimentação, não só tapa-buraco, porque aqui já está tudo cheio de água, as canaletas estão tudo cheio de areia, então qualquer coisa já fica insuportável aqui de estar transitando. O amigo aqui é motorista, parou aqui para conversar com a gente. Termina tendo muito prejuízo no carro, né? Boa tarde, gente. Exatamente. Aqui é muito buraco. A prefeita não faz nada, nem aqui vem. Agora ela só vem quando é para pedir voto. Vereador aqui nem se fala. Olinda é uma cidade nojenta, suja, cheia de buraco e mal iluminada. Eu queria que essa prefeita fosse um dia de noite lá no Complexo Salgadinho, andar sozinha por ali para ver. É difícil a situação de vocês. Pessoal, aqui está chovendo, inclusive, vou trazer uma resposta que a gente entrou em contato com a Prefeitura de Olinda, tá? Eles informaram que vai entrar no calendário, já está no calendário de tapa-buracos, tá? E deu um prazo de 15 dias para fazer, para tapar esses buracos. A gente vai voltar aqui no dia 16. A gente vai estar acompanhando de perto esse problema. Vou pedir para circular, para a Adriana circular. Sandro, queria que tu falasse sobre essa resposta da Prefeitura. A resposta que pra gente não serve, porque dia 16 eles vão vir para tampar buraco. E a galeria tudinho aqui tá tudo cheio de areia. Tá, então a gente vai acompanhar de perto, tá? Dia 16 a gente vai estar voltando aqui para ver o que a Prefeitura vai fazer, tá certo? Joab Alves aqui, de Olinda, para o NE1. Agora a gente vai conferir a reportagem de Camila Torres, em busca das melhores opções de preços e modelos de chuveiro elétrico, aqui pela região metropolitana do Recife e na internet. Tem para tudo que é gosto e bolso também. Então, bora pechinchar? Esse tempinho com chuva, vento e mudança de temperatura combina com aquele banho bom de água quente, né? Neste armazém, na Vila Popular, em Olinda, a maioria dos clientes desta época quer garantir o conforto. Na época de frio, é o que as pessoas mais procuram, chuveiro elétrico, porque nesse frio a pessoa tomar banho de água gelada é meio difícil, viu? Vitor conta que, em muitos casos, as pessoas já têm o chuveiro elétrico, mas a água não está esquentando. Geralmente, não precisa de um novo. Normalmente, as pessoas vêm aqui para poder comprar a resistência dele, porque pensa que o chuveiro queimou ou que deu algum problema. Mas normalmente é nas resistências destes chuveiros aqui, porque as pessoas geralmente querem trocar logo o chuveiro, sendo que às vezes não tem necessidade. Quanto está uma resistência? Uma resistência, ó, eu tenho ali a partir de R$6.
Tem resistência. Aí varia muito, dependendo do modelo e da marca do chuveiro. Mas se precisar de um chuveiro elétrico novo, tem a partir de R$ 60,00 até R$ 399, o que está na promoção. Pesquisamos preços na internet, encontramos modelos simples por R$ 39,00. Os mais sofisticados podem passar de R$ 2.000. Procuramos opções de chuveiro elétrico com resistência, aquela peça que aquece, sendo que blindada, mais resistente. Quando há risco de queimar, é o disjuntor que desarma, para não danificar o chuveiro. Deste tipo, encontramos a partir de R$ 243,00. Não calculamos o frete para entrega. Nesta loja em Bairro Novo, o chuveiro elétrico com resistência blindada custa a partir de R$ 259,00. Com resistência comum, o mais em conta sai por R$ 84,90. Geralmente o mais procurado é aquele da promoção, né? É aquele mais em conta. Mas aí tem modelos que são mais procurados como blindado, por exemplo, pela segurança que ele traz. Costumam ser um pouquinho mais caros, né? Ele tem um preço um pouquinho mais elevado. Mas aí, pela segurança e pela não troca de resistência, né, uma durabilidade maior, ele pode ser mais procurado do que o normal, o convencional. Várias características dos chuveiros elétricos influenciam no preço, não só o tipo de resistência. Tem o estilo e o tamanho da ducha. A potência também. Aqui tem com mais de 6.000 watts. Mas Mauro diz que o de 3.200 já aquece o suficiente para a nossa região. Tem chuveiro com só 2 opções de temperatura, outros com mais. Qualquer que seja o modelo escolhido, é importante verificar o selo de eficiência energética. Por aqui, o estoque precisou ser renovado hoje para não perder nenhuma venda. Sempre nesse período de chuva, né, as vendas aumentam em 50%, em média. É um aumento bem expressivo, né? Bem expressivo. A gente está sempre fazendo uma reposição, né, porque a demanda é muita busca pelo chuveiro. Agora que sabemos que as opções de chuveiro elétrico são muitas por aí, que podemos economizar bastante na compra desse produto, desse equipamento, sem abrir mão da qualidade, bora voltar então a falar com Camila Torres, que está com o engenheiro eletricista, tirando todas as dúvidas sobre o que nós devemos ficar atentos na compra e instalação desse chuveiro elétrico, né? São muitos modelos, muitos tipos, né, Camila? Tem instruções específicas para cada um? Maristela, eles funcionam de forma bastante parecida, né? É mesmo seguir a orientação para que a vida útil seja prolongada, né? Com aquelas recomendações que Daniel já passou aqui com relação, por exemplo, à limpeza, né? Tirar aquela tampinha, ver se não tem areia ali acumulada e ficar sempre de olho na resistência, né? Isso é importante. Daniel Anjos, ele também é consultor do Senai e fala para mim, Daniel, abrir só um pouquinho ali a água para esquentar mais, pode ou não? Olha, você diminuir o fluxo de água na resistência, pode forçar um pouquinho mais a resistência. Aí, por conta disso, com o tempo, ela acaba queimando, né? Queima com mais facilidade, Isso, né? Exatamente. Tá, deixa eu perguntar aqui para Vânia, Gilberto, eles que abriram a casa aqui para a gente fazer essa participação hoje. Saber de vocês, já aconteceu isso de queimar resistência? Já aconteceu. Não foram tantas vezes, mas já aconteceu. Às vezes que o fluxo da água reduz, aí acontece de queimar a resistência. E é chato, hein, gente? Você está no meio do banho, aí de repente vem aquela água gelada, né, batendo no corpo. Quero perguntar uma coisa para você, Daniel. Na nossa conversa anterior, você falou de um dispositivo que é importante ter instalado em casa e que nem fica junto do chuveiro, não, mas que é importante para poder evitar choque, descarga elétrica. Explica para a gente. Isso, Camila. É o dispositivo de UDR, né? Ele faz a leitura de correntes de fuga. E se qualquer corrente de fuga acontecer, por exemplo, você tocou na tomada ou tem alguma fuga no chuveiro elétrico, esse dispositivo vai desarmar. Diferente de um disjuntor comum, que ele não vai ter essa sensibilidade, né, Camila? Ele não vai desarmar pela descarga de alguma fuga de corrente, né? Então, o DR é importante, inclusive é uma obrigação que a norma técnica pede para que seja instalado em todas as residências. Aí fica lá naquele quadro, né, de energia. Isso, ele fica no quadro de energia. Você instala para todos os equipamentos ou para alguns equipamentos pontualmente, né?
E tem que procurar na embalagem do chuveiro se tem essa compatibilidade com o DR ou não? Todos os chuveiros já vêm de fábrica prontos para isso? O ideal é que todos os chuveiros sejam compatíveis com o DR, até porque é um dispositivo importantíssimo para a segurança do usuário, né? Então, de preferência, você procure um equipamento que seja compatível e instale o DR junto com o chuveiro elétrico. Ô Daniel, tem diferença aí do chuveiro com a resistência blindada e sem ter a resistência blindada? Sim, o chuveiro com resistência blindada, ele tem mais segurança, porque a água não vai estar em contato direto com a resistência, né? Sem ser blindado, ele está em contato direto e qualquer fuga de corrente vai direto para a pessoa, né? Mas o blindado, ele custa mais do que o chuveiro convencional. Mas, em questão de segurança, essa é uma informação importante. Isso, é importantíssimo. Ele acaba sendo um pouco mais caro por conta da fabricação ser mais cara, né? Mas é um chuveiro que acaba sendo mais seguro, né, Camila? E sempre procurar uma pessoa que conheça de eletricidade para poder fazer a instalação, né, Daniel? Isso, importante que seja um eletricista, uma pessoa com conhecimento técnico e habilitada para fazer a instalação do chuveiro. Daniel, obrigada pelas informações. Vânia, Gilberto, obrigada pela casa também. Maristela. Um banho mais quentinho nessa época do ano é muito bem-vindo, né, Camila? E seguro também, o que é bem importante. E o prazo para a declaração do imposto de renda para a pessoa física já acabou. Mas para as empresas, esse prazo vai até o fim do mês de julho agora. E é possível destinar uma parte dessa declaração para ONGs. Bruno Fontes está de volta porque as empresas destinam parte desse imposto, mas as instituições também precisam estar regularizadas, né, Bruno? Sem dúvida. E veja só, eu estou no Procriança, né, o movimento Procriança. E ela é uma instituição, uma organização, e que eles podem receber. E eles fazem parte de 2 programas, a Lei Rouanet e a lei também de incentivo ao esporte. E a Joana Dark, que é a contadora, ela estava me explicando esse valor que pode ser destinado até, por exemplo, aqui no Procriança, mais de 50 mil pessoas já foram beneficiadas em cursos, tem também o judô aqui, são quase 1.000 alunos no judô. Então, essas crianças, quando esse dinheiro chega aqui, também se elas conseguem ter kimonos, elas participam dos campeonatos, das viagens, e isso é muito importante para essas instituições. Joana, muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos explicar e vamos dizer que os empresários estão vendo, nunca fizeram essas doações. Como é que deve ser, então, eles podem destinar até o fim desse mês, que é o fechamento desse imposto de renda? Já é possível fazer isso ainda nesse mês? Boa tarde. Boa tarde a todos. Vê só, na verdade, a destinação ela é feita pelo lucro real no fechamento de cada trimestre. Então, não é em relação à declaração que vai ser entregue. Não vai ser agora. É em relação ao fechamento do lucro real no trimestre, por exemplo. Encerrou julho agora, eu já devo ter feito a destinação ou a doação para abater do meu imposto até 4%. No caso aqui, eles têm projeto já aprovado pela Lei Rouanet, pela Lei de Incentivo ao Esporte. Então, o depósito é feito direto nas contas que são abertas após o projeto aprovado, para que eles tenham essas captações. Então, fechou o trimestre agora, o próximo vai ser o próximo trimestre que eles vão fazer. Eles podem fazer essas doações a partir de agora, de julho, agosto e setembro. Aí, em setembro, vai fechar outro trimestre, no caso das empresas de lucro real, aí sim eles vão abater isso que eles fizeram diretamente para esses projetos aprovados. Não só a jurídica, a pessoa física também pode fazer. Só que a pessoa física faz com a limitação de 6% anual, que aí vai englobar todos os projetos. No caso da pessoa jurídica, a gente tem até 10% que a gente pode fazer, mas com vários diferentes. No caso dos dois, até 4%. Entendeu? Como é que ele descobre, assim, Joana? Vamos dizer, eu quero doar para o Procriança ou alguma outra instituição. Como é que ele descobre, por exemplo, que aquela organização pode receber? Pronto. Aí cabe também àquela organização fazer a divulgação, muita divulgação, que eu costumo dizer muito isso. Quanto mais você fala, mais você vai conseguir. E mostrando principalmente o que é feito dentro dela. Que aí as pessoas se comovem, lógico, e sabem o resultado daquilo que eles estão fazendo. Muito obrigado por essa explicação, que a gente consiga também tocar no coração desses empresários, né, da pessoa jurídica.
Eu volto com você, Maristela. Isso, Bruno, obrigada pelas informações. E logo mais, no Jornal Hoje, uma operação busca criminosos e especialistas em furto de petróleo bruto. Olá, Kovalik. Olá, daqui a pouco a gente se encontra no Jornal Hoje e você vai ver. Uma operação no Rio de Janeiro e em Minas Gerais busca criminosos especializados em furtar petróleo bruto. A quadrilha é acusada de desviar petróleo diretamente de dutos da Transpetro. E mais um dia de muito frio e muito calor no planeta. 29 cidades tiveram temperaturas abaixo de zero no Rio Grande do Sul. A onda de calor matou 9 pessoas na Europa e agora está seguindo para o leste do continente. Na Alemanha, a temperatura deve chegar perto de 40 graus na capital, Berlim. E na Copa do Mundo de Clubes já estão definidos os 8 times que continuam na disputa. E a gente mostra os treinos dos 2 brasileiros, Palmeiras e Fluminense, que disputam a vaga na semifinal. Os jogos são sexta e sábado. Bote na sua agenda. Espero você no Jornal Hoje. Até lá! Celular na mão, QR Code vai aparecer aí na sua tela. Tem reportagem do G1, porque as férias escolares, né? Estamos nesse período com a criançada em casa. O tempo não está colaborando para a programação ao ar livre, mas tem outras opções para você se divertir com as crianças, com os adolescentes. O G1 Pernambuco reuniu uma programação bem bacana que pode servir de sugestão para você. QR Code está na tela, então aponta a câmera do seu celular como se fosse tirar uma foto, tá? Que ele te leva direto para a reportagem. Tem dica de oficinas criativas, exposições, atividades em museus, bibliotecas. Quer ver só? Vou baixar um pouquinho aqui a reportagem para você conferir aqui junto comigo. A programação oferecida por vários locais, tá? Aí tem Espaço Ciência, Oficina Francisco Brenan, Biblioteca Pública de Pernambuco, a programação também dos shoppings. Então, tem tudo lá no G1 Pernambuco para você, com opções pagas e também gratuitas na região metropolitana do Recife. Entra lá, vê o que mais se encaixa para a sua família e aí é só se divertir. E mesmo aproveitando a programação de férias aqui do G1, as crianças acabam ficando mais tempo em casa, né? E a atenção dos pais e responsáveis precisa ser redobrada com aparelhos eletrônicos, tomadas. Camila Torres vai dar algumas dicas aí pra gente, né, Camila? Pois é, mais tempo em casa, maior então a possibilidade de acontecer algum acidente dentro de casa, né, Maristela? Deixa eu aproveitar essa cena que eu tenho aqui agora de um ventilador que fica aqui na sala, no chão, que se tivesse criança nessa casa, que não é o caso, estaria bem ao alcance, né, Daniel? Que cuidados são básicos para evitar qualquer acidente, né, com as crianças e eletrodomésticos que ficam ao alcance delas? Para evitar qualquer acidente nesse sentido, o ideal é você trocar a sua tomada para aquele padrão novo, né? Aquele padrão novo ele já é fabricado de uma forma mais segura. Então, qualquer possibilidade de um contato direto ali, uma criança vai mexer, vai tirar a tomada, um equipamento da tomada, ele está protegido, de certa forma, ali para não levar uma descarga elétrica. O dispositivo que você está falando é aquele com 3 pontos, é esse? Isso, exatamente. Deixa eu até pedir para Augusto César, se for possível, mostrar aqui que lá no cantinho da parede tem ali uma tomada que tem aqueles 3 pontos. O que pode acontecer nesses casos? Assim, ali é mais difícil de tomar o choque, mas ainda assim pode levar um choque. Ainda assim pode tomar o choque, né? Depende muito do plug e do equipamento. Principalmente se a criança tentar colocar alguma coisa lá, como você estava me falando, né? Isso, exatamente. A gente sabe que criança é muito engenhosa, né? Então ela vai pegar algum objeto, pode ser metálico ou não, e vai tentar introduzir ali na tomada. E assim ela está disponível para tomar um choque, né? Só para vocês entenderem, se a criança passar o dedo numa tomada como aquela de 3 pontos, assim só por cima, talvez ela não leve o choque. Quer dizer, ela não vai levar o choque, mas o que Daniel está falando é que se ela pegar alguma coisa e introduzir ali na tomada, aí pode levar, né? Isso, exatamente. Essa tomada ela é fabricada com a chapa metálica mais internamente, né? Então, se você tocar ali superficialmente, não vai tomar um choque, se não estiver molhado, claro, né? Mas se você pegar um objeto e introduzir, você vai tomar uma descarga. E extensão? Eu sei que tem aqui na casa. Tem que ter cuidado com elas? Sim, certamente tem que tomar bastante cuidado com extensão. Se for improvisada, principalmente, utilizar plugs e tomadas que sejam adequados, né? Principalmente se colocar muitos equipamentos numa extensão só, né?
Isso, exatamente, Camila. Muitos equipamentos e, de repente, a gente não dimensionou o cabo corretamente, pode sobrecarregar e vir a pegar fogo também, né? Bora ter criança em casa, mas com cuidado para aproveitar as férias, tá, pessoal? Lembrar do que é bom das férias e evitar qualquer tipo de acidente. Daniel Anjos, que é engenheiro eletricista, também consultor do Senai, acompanhou a gente aqui nesta edição do Enem1. E daqui a gente se despede, Maristela. Daniel, obrigada, Camila. Atenção redobrada agora durante o tempo livre das crianças, né? E o Enem1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Obrigada por sua companhia. Uma ótima tarde. Fique agora com o Globo Esporte.